Tiago capítulo 1, irmãos. Escrito por Tiago, irmão terreno de Jesus. Ou eu vou dizer meu irmão, né, filho de José, filho de Maria. Ele vai instruir os cristãos a pedirem sabedoria a Deus durante as provações, durante os momentos difíceis. Tanto que ele vai falar que se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Né? Ele vai nos dar de bom grado, de forma liberal. Não lança em rosto, ou seja, não joga na nossa cara, não tem dificuldade em nos abençoar. Né? Ele vai instruir a pedir nele. E muitas das vezes nós temos, sim, dificuldade em lidar com algumas situações. E situações tão complicadas para nós que realmente nos falta sabedoria. E a Bíblia está dizendo que se tu não tem, peça para Deus. Deus não tem dificuldade em derramar sobre nós aquilo que nos falta. Entendimento, vai derramar de bom grado, vai derramar na medida certa. Sabe, está difícil, a gente procura às vezes todo tipo de ajuda, mas a gente não fala com Deus. A gente reclama, a gente murmura, está faltando sabedoria para lidar com as coisas. Ele está nos incentivando a falar. Peça a Deus. Em minhas tentações, em minhas provações, em minhas guerras que temos vivido e passado, as adversidades, ainda não fiz gabinete com todo mundo, mas tem alguns que eu preciso sentar ainda, conversar, mas já dá para ver algumas lutas, dá para ver algumas batalhas. Mas o fato é que nós podemos contar com o nosso Deus, que é poderoso e tem prazer em nos abençoar. Dá de forma liberal, irmão. Deus não vai jogar na nossa cara. Ou talvez alguém até jogue. Você vai perguntar, eu te avisei, né? Você quis por esse lado, agora se arrebente, agora o problema é teu. Mas Deus não tem problema em dar entendimento, em dar sabedoria, em derramar autoridade para aquele que precisa e aquele que sabe que pode contar com ele. Mas ao mesmo tempo que a Bíblia, Tiago, ele vai nos dizer sobre isso, ele vai nos trazer um alerta de que esse pedido precisa ser acompanhado de fé, sem dúvidas de que ele tem poder e capacidade para nos dar. Esse pedido tem que ser acompanhado de fé e não estarmos razoando. Como Deus vai fazer? Será que Ele vai fazer? Será que vai dar certo? Sabe, se temos falta de sabedoria, se temos falta de entendimento, se existe algo que precisamos tomar uma atitude, tem que se achegar a Ele crendo que Ele vai dar a resposta. Não dá para chegar de qualquer maneira. E aqui eu vejo uma forte advertência. Se alguém for perguntar, pastor, qual é o tema da mensagem dessa noite? Ânimo dobro. Olha para alguém e fala assim, ó, ânimo dobro. Ele vai deixar uma advertência muito séria. E a resposta para algumas coisas não tem acontecido na vida de muitos. Eu parei para pensar nessa advertência. Sabe, essa carta, Tiago capítulo 1, do 5 ao 8, vai nos dar uma advertência que temos que levar para a nossa vida. Que temos que colocar em prática. Sabe, vai dizendo que quem duvida é dado como um indivíduo de duas almas, duas mentes, inconstante e indeciso. Quem se achega a Deus de forma duvidosa, ele derrama, ele dá, ele é poderoso para mudar a nossa trajetória, ele é poderoso para mudar situações, ele é. Mas o indivíduo que duvida, que se achega a ele com dúvida, é colocado como alguém de duas mentes. O que é alguém de duas mentes? Alguém que tem ânimo dobro. Uma hora ele quer, outra hora não quer, uma hora Deus faz, por ele outra hora não faz, uma hora está animado, outra hora já não quer mais fazer. É um indivíduo indeciso, irmãos. E qual é a trágica consequência disso? Tem consequência. Quem duvida é descrito como a onda do mar, que é levado de um lado para o outro pelo vento, ou seja, uma pessoa de mente dividida. Ou nós adoramos ou não adoramos, ou cremos ou não cremos. Milagre não se razoa. Milagre não tem explicação. Se vive. E ponto. Alguém que duvida é alguém que é como a onda do mar. E Tiago vai ser muito claro.
que é levado de um lado para o outro. Pastor, qual é a consequência de alguém que se achega duvidando de Deus? Versículo 7. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Pode chorar, pode estar na situação mais difícil que for, mas se alguém que duvida, não pense tal homem, não pense tal mulher, não pense tal jovem que vai receber alguma coisa do Senhor. E aí o negócio começa a ficar estreito. Porque não vale ter nada nesse mundo que não venha de Deus. Se não vier de Deus, não serve. Se é para ser abençoado, tem que vir dele. O que não vem dele não é bênção, é maldição. E se eu não vou receber nada do Senhor, a minha vida para. E aqui está a resposta de muita coisa que não acontece na nossa vida. Porque não vai adiantar vitimismo. Não vai adiantar ser coitado. A Bíblia é muito clara. Alguém que chega e duvida é alguém considerado com o ânimo dobro. Alguém de duas mentes. Não pense tal homem, tal mulher, seja quem for, que vai receber alguma coisa do Senhor. Porque não vai receber. Versículo 8. Alguém que tem a mente dividida é instável em tudo que faz. Sabe o que é alguém instável? É alguém desequilibrado. É alguém que não se pode confiar. É alguém que não dá para entrar como sócio. É alguém que não dá para contar no ministério, porque daqui a pouco ele vai sair. Daqui a pouco ele vai parar de alguma forma. Alguma coisa vai acontecer. Ele vai desistir da trajetória. É alguém que não tem crédito. Alguém está. Assim é a pessoa que duvida. Deus dá, Deus dá. Deus faz, derrama, derrama. Mas tem que se chegar a Ele crendo. Carta aos Hebreus. Que Ele é galardoador daqueles que o buscam. A dúvida pode levar a isso, pastor? Pode. E não pense. Você que vai ter alguma coisa da parte de Deus. Pastor, se eu estou me amaldiçoando, não estou. A palavra é que está dizendo. E aqui não abre espaço para várias interpretações. É isso que ela está dizendo. E pode explicar a razão de muitos ministérios não irem à frente. Pode ter a razão, aqui pode estar a explicação, irmãos, de que para que muitas coisas não aconteçam, para que igrejas não cresçam, para que ministérios não permaneçam, para que os cristãos não amadureçam. Às vezes é a posição em como estamos nos achegando diante dele. Isso pode ser um problema para a nossa vida. E quando fala que a pessoa dividida em tudo ela é instável, pode ser um problema para a sua própria vida. Pode explicar por que alguns negócios nunca dão certo. Porque é instável. Porque tem um ânimo dobro. Ah, mas no nome de Jesus, mas aquilo que confessa não é aquilo que crê. Aquilo que fala não é aquilo que realmente acredita. Isso é um problema. Não pense. Tal pessoa que vai receber alguma coisa da parte do Senhor, se continuar agindo, cogitando entre dois pensamentos, sabe? Uma hora tá, outra hora não tá, não cresce. São pessoas, não adianta. Se as poderosas mãos de Deus sobre a nossa vida, olha para alguém e fala assim, ó, tu não vai chegar em lugar nenhum, não adianta. Tu vai planejar, tu vai projetar, tu vai botar no papel, no ano de 2027 eu vou fazer tudo diferente. Cuidado. Pode ainda ser pior do que o ano de 2026. Se faltar postura e posicionamento. Pastor, parece uma palavra muito simples, mas não é. Aqui tem uma advertência muito grave. Não pense ao homem. Explica, inclusive, a razão das questões pessoais. Dos nossos projetos não darem certo. Das coisas não estarem caminhando. Pode ser o nosso posicionamento. Deus não abençoa esse tipo de pessoa. Não pense que se alguém entre nós pensa dessa maneira, age dessa maneira, que as coisas vão desenrolar. Não vão. Eu posso declarar desse público. Eu posso falar o que for. Mas está faltando uma postura e um posicionamento diante do próprio Deus. Daquele que nós dizemos acreditar. Daquele que nós acabamos de louvar. Quero ser a canção que me faz. Quer dizer, mas falta posicionamento. Deus não abençoa. Versículo 8. Inconstante. Nunca acaba o que começa. Para ser sócio é ruim. Para estar do teu lado do ministério é ruim porque é inconstante. Não fica.
Não permanece. Às vezes a gente acha que isso aqui está sendo pregado para aquela pessoa que não consegue congregar. O pastor está pregando para aqueles que não conseguem congregar. Essa palavra ela não serve para mim, ela não é para mim. Tem gente ainda pensando isso. Mas também é falta de palavra. Porque se for olhar a palavra, vai ver que toda palavra é boa para instrução. Então ela é para todo mundo. Não tem esse negócio de não é para mim. Palavra é para instruir, a não ser que tu não queira ser instruído. Porque se eu sento ali, qualquer um que suba aqui e pregue a palavra, eu estou recebendo instrução aí. Então a palavra é para todos. A gente acha que isso aqui está sendo pregado por pessoas que não conseguem congregar mesmo. Congrega como quer, vem como quer, tem dificuldade em permanecer. Tem pessoas que são dessa maneira. Mas e aqueles que não suportam ser criticados? Que na primeira crítica que tem, ele desiste. Na primeira crítica, ele entrega o ministério. Recebe uma crítica e retrocede. Desiste. Não suportam ser criticados. Que tipo de ânimo é esse? Se foi Deus quem chamou para a obra. Se foi Deus quem colocou. Crítica faz parte da nossa vida, irmão. Certa feita eu fui criticado porque eu suportava quem me criticava. Já viu isso? Porque eu suportava em amor os que estavam me criticando. Aí fui criticado por ser bom demais. Fui criticado porque o pastor era muito bom. Tem gente que não suporta a crítica. Meu irmão, você tem que melhorar nesse aspecto. Meu irmão, você não, peraí, que eu me uso assim, eu sou assim. Não suporta a crítica. E retrocede. E larga de lado aquilo que Deus mandou. Alguns não suportam frustração. E uma vida é feita de frustração. Pessoas que não se frustram não aprendem. Não dão volta por cima. Deus não vai nos poupar das dores do ministério, das dores da vida. Sabe? Tem jovem que nunca se frustrou. Passa uma decepção amorosa, sobe no prédio e pula lá de cima. Porque não está acostumado a se frustrar. Não suporta ser frustrado. Mas eu achei que era assim, mas não era. Ah, mas eu desci para cá com o pastor, eu achei que ia ser de uma forma, eu fui frustrado. Não suporta, não entra, não permanece, não fica em ministério nenhum. Você tem que ser do jeito dele. Não suporta. Isso é ânimo dobro. Também é ânimo dobro. Pessoas que cogitam em duas mentes. E os que começam tendo uma vida de devocional certinho, de oração, também desistem no meio do caminho. Começou a ler a Bíblia, começou a fazer voto com Deus, começou a se consagrar, começou a buscar a Deus, e os que desistem no meio da oração, está orando 5 minutos, não sentiu nada, está orando 10 minutos, não sentiu nada, está orando 20 minutos, não sentiu nada, mas Deus quer que você ore um pouco mais. Mas já desistiu. Desiste no meio. Sabe, quando Deus está para começar a derramar para a oração. Desiste. Começou a vida de santidade. Aí alguém não deu exemplo, passou uma decepção. Desiste. Não suporta ouvir. Não suporta a correção. Não gosta. Retrocede. Não é ensinável. Não gosta de ser ensinado. Peraí, não, já estou um tempão, eu também sei o que Deus está. Não é ensinado. Ânimo dobro. Cogita em duas mentes. Chegou nesse ponto, fala logo que vai sair. Não quer nem ouvir. Não quer nem parar para pensar que pode estar errado. Porque não é ensinado. Retrocede. Vai embora. Tem gente que retrocede, irmãos. Pastor é bom o tempo todo. No dia que ele falhou, ele não presta mais. Vou sair do ministério. Vou sair da igreja, vou parar com tudo. Cogita em duas vezes. Quando você vê alguém com ministério consagrado, quando você vê um homem de Deus, uma mulher de Deus que é exemplo, é reflexo para uma geração, acredite, ele teve que resistir. Ele teve que aprender a suportar a crítica. Ele teve que aprender a suportar a frustração.
Ele teve que aprender a suportar a punhalada. Quando você vê um casamento que está resistindo ao tempo, 50 anos, irmão, eles aprenderam a suportar, eles aprenderam a lidar, eles aprenderam com a frustração, eles aprenderam a lidar com a situação. Não cogitaram em duas mentes, em dois pensamentos. Ah, pastor, mas Deus me ama, Ele pode até te amar. A Bíblia não está falando que Ele não ama, só não vai te abençoar se permanecer assim. Só não vai conseguir ir à frente. A gente só não vai conseguir permanecer. Desistem de tudo. Do ministério por causa de um período de fracasso. Você sabia que às vezes falta pão na casa do pão? Você sabia que falta? A gente vai para Moab. Deus mandou ir. Deus mandou sair. Aí por causa de um período de fracasso, não quer pregar mais. Não quer fazer mais. Não quer mais subir no púlpito. Pastor, mas eu prego e não sinto mais nada. Eu pregava falava em língua. Eu pregava sentia arrepio. Agora eu prego e parece que eu estou vazio. É período. A Bíblia manda pregar, não manda sentir. Que arrepio, pega uma faca, passa ali no chão para tu ficar todo arrepiado. A palavra manda pregar dentro e fora de tempo. Não prega se sentir arrepio. Não manda pregar se tu ficar arrepiado. Manda pregar. Sabe, mas tem coisa que a gente vive e desiste. Tem período de seca no casamento. Tem período que a gente parece que não está se entendendo. Tu fala, outro não entende, mas você está falando inglês. Tem. Período. E tem gente cogitando em dois pensamentos por causa de um período. Tem hora que o ministério, tem hora parece que vai sair todo mundo. Tem hora que está todo mundo te ouvindo na oração, está tudo alinhado. Tem hora, parece que está cada um para um lado. Tem que juntar tudo. Tem hora que a família está andando juntinho. Tem hora que parece que ninguém se entende. Mas se está chegando a Deus por orar por essas coisas, chega crendo que Ele é poderoso para fazer. Não pense tal homem que chega duvidando que vai receber alguma coisa de Deus. Que Deus vai entrar na tua causa duvidando, porque Ele não vai. Tem gente que desiste do irmão. Ele sempre teve que orar no dia que ele erra, não serve mais. Comigo é uma vez só. Cogita dois pensamentos. Versículo 7 de novo, advertência grave. Não pense que tal homem receberá alguma coisa do Senhor. Deus é favorável aos constantes. Deus é favorável aos que permanecem. Anda devagar, mas anda. Sabe, não precisa acelerar, não. Não precisa viver uma vida de altos e baixos. Vai devagar, mas vai. De glória em glória, de fé em fé, chorando, Senhor, foi tu que mandou permanecer. Uma hora o Senhor vai abrir. Às vezes parece que o céu está de bronze. Mas uma hora Deus opera. Deus pode abrir os céus para nós. Mas então como é que eu venço o desânimo? Como é que eu consigo vencer esse ânimo dor? Tem hora que eu sinto Deus, tem hora que eu não sinto. Tem hora que eu prego, tem hora que eu oro, tem hora que eu canto. É uma presença, mas tem hora que eu não consigo nem abrir a boca para louvar. O que eu faço com isso? Tiago capítulo 4, versículo 8. Vai dizer assim: chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. E aqui dá a explicação do porquê alguns têm ânimo duro. Primeira coisa que Tiago vai dizer: é necessário nos achegarmos a Ele, e não apenas esse se achegar não é só quando você precisa, não. Esse se achegar não é só quando aperta, não. Esse se achegar é só quando você está buscando uma bênção. Igreja e culto é para cultuar a Deus, não é para buscar bênção na porta aberta. Ele é que na sua misericórdia, que no seu derramar, que no seu passear no meio da igreja,
sabe a nossa necessidade, aquilo que Ele realmente precisa colocar sobre a nossa vida, e coloca pela sua misericórdia. Mas a primeira coisa é se chegar a Ele. Se não se chegar, o ânimo não muda. Se não se chegar, não fica constante. Deus ama o crente constante. Permanece. É fácil, pastor? Não é. Mas se está na palavra também não é impossível. E se for impossível também não tem problema. Porque essa palavra está cheia de impossíveis que Deus tornou possível. Então é porque dá para viver. Dá para fazer. Mas a primeira coisa tem que ser chegar a Ele. Chegarmos a Deus e Ele... Ou seja, Ele nunca tirou as mãos sobre nós. Mas presença, a gente sabe. Volta. Se achegue a Ele. Segundo, limpar as nossas mãos. Limpar as mãos pecadores. É confessar, é reconhecer nossas falhas, sabe? É pedir misericórdia. Daqui a pouco a gente vai estar orando aqui, confessar, colocar diante do Senhor nossas fraquezas, nossas dificuldades. Senhor, sou pecador, sim, erro, sim, me ajuda. Limpa a mão. E os de coração dobro, de ânimo dobro, aqueles que cogitam entre duas mentes, limpai. Sabe, Efésios 5,18? Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ele continua. A pergunta que eu faço para você é: de que está embriagado o teu coração? Essa é a pergunta. De que está cheio o teu coração? Pastor, coração é algo que bombeia sangue, mas a Bíblia vai colocar como centro das emoções. Eu sei que as emoções estão na nossa mente. Mas de que estamos embriagados, irmãos? De fato. Porque dependendo do que está no coração, o ânimo vai ficar dobro. Dependendo do que você carrega aí dentro. Sabe quando a gente vê? Porque a boca sai o que está cheio o coração. É síndrome de gafanhoto? É síndrome de inferioridade? De pequenez? É falta de fé? O que está cheio? Limpai vossos corações. Vós que sois de ânimo dobro, vós que cogitem de dois pensamentos, limpai vossos corações. Agora, do que nosso coração está cheio? Do que nós estamos embriagados de fato? Nós não podemos ser regidos pelas nossas emoções. Nossas emoções não são confiáveis. Dependendo do que vai no teu coração, você não é confiável em alguns momentos. Maldito é o homem que a gente acha que é outro homem. Mas também somos nós. Tem momento que nós estamos passando que suas decisões não são confiáveis. Porque quem está te direcionando são suas emoções. Quem está ditando as decisões são os seus sentimentos. E dependendo daquilo que nós estejamos embriagados, vai dar ruim. Porque sentimento passa, mas decisões permanecem. Esse é o problema. De muito ânimo dobro, devido àquilo que está no coração. Essa é a questão. Como você vai acompanhar alguém que é regido por emoções? Ah, pastor, é que eu senti. Ah, é que eu senti. A Bíblia manda sentir ou manda viver? A Bíblia manda sentir ou manda aplicar? Tem horas que a presença de Deus traz emoção. Mas nenhuma emoção vai conseguir trazer presença. Tivemos debaixo de quebra de princípio daquilo que Deus quer. Não vai trazer. Não vai trazer. O próprio Deus vai chegar para Samuel e vai repreender ele. Samuel, terás dó de Saul. O sentimento de Samuel não mudou nada em relação a Deus e a Saul. Situação difícil. Se situação difícil movesse o coração de Deus, o sertão nordestino já tinha sido curado, mas estou pedindo ao Deus errado. Houve dó. O que move o coração de Deus é o coração quebrantado. Isso move o coração de Deus. Não pense tal homem que vai receber alguma coisa do Senhor só porque está difícil. Não se posiciona, não.
Não começa a se achegar a Deus, crendo que Ele é poderoso para fazer, não. Jó, capítulo 19, versículo 25. No auge da dor de Jó, ele está no auge da dor, os amigos descendo a lenha nele. Tu fez alguma coisa errada, é pecado, está todo errado. Pastor está passando por isso, pastor está em pecado, descendo a lenha em Jó. Se alguém perguntasse, Jó, o que tu sente? Ele ia falar, meus tumores, a minha úlcera está coçando tudo, perdi meus filhos. Mas sabe o que Jó vai falar no auge da sua guerra? Versículo 25, eu sei que o meu Redentor vive. E se levanta lá, meu favor. Não é sentimento que está regendo Jó. É aquilo que ele acredita. Nós não somos regidos por emoções, irmão. Quem é regido por emoção não vai amadurecer. Tem hora que eu não quero orar. Tem hora que eu não quero ler Bíblia. É sentimento, não pode nos reger. A Bíblia não manda sentir. Ela manda viver. Viver a ponto de crer que Deus é poderoso para fazer. Tem hora que eu não estou sentindo nada. Tem hora que está orando, não tem resposta, tudo silêncio, não está sentindo nada, mas ela manda orar, vigiar e orar para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne vai sempre nos levar ao fracasso. Não é sentir, é crer que Deus é poderoso para fazer. A gente até deu no estoque, a gente tem essa frase, eu senti, glória a Deus. Mas vê se está de acordo com a palavra que tu está sentindo. Sabe, não é, se fosse por sentimento. Tinha gente que nem estava aqui hoje adorando ao Senhor, mas sabe que precisa adorar, sabe que precisa da palavra, a igreja precisa da palavra do seu Senhor. Não é sentir. Nós não estamos aqui porque sentimos, mas porque cremos e entendemos que Ele é poderoso. Existe uma palavra sobre nós. Quem tem que nos reger é a palavra, não é sentimento, não é emoção. Vai esperando sentir perdoar alguém. Vai esperando. Vai sentir nunca. Ele manda perdoar, não manda sentir nada. Vai lá e faça. Vai lá e vive. Vai lá e cumpra. Para combater o ânimo dobro, é necessário sobriedade. Sabe o que é sobriedade? É lucidez. Não adianta estar embriagado. Embriagado está com sentido embotado. Quem já bebeu, sabe o que é estar com sentido embotado. Seus passos ficam lentos. Você não raciocina direito. Vai tomar atitude errada. Sabe, tem que estar lúcido para tomar a atitude certa. Tem que ser sóbrio. Tem que deixar Deus operar e limpar o tempo. Tirar os chumbistas. Tirar para fora aquilo que está demais. Não é pelos outros, não é pela gente. Você não perdoa para dar o direito da pessoa continuar errando, não. Você perdoa para que você se liberte e continue vivendo a sua vida. Com Cristo, para que você possa crescer na presença dele. Não é para liberar alguém de nada, não, irmãos. É Ele Deus. Se Ele vai mudar ou não, é com Ele. Mas cedo ou mais tarde, a justiça virá. Mas nós precisamos permanecer firmes. Libertos para amar sem ter limites. Parecendo com o nosso mestre. Não tem jeito. A fé, a palavra precisa estar acima das nossas emoções. Senão tu vai viver esse ânimo dobre aí. E não pense que vai receber alguma coisa de Deus. A vida não vai. Ezequiel capítulo 37. Olha o que diz. Preste atenção nisso aqui. Veio sobre mim a palavra do Senhor, o Senhor me levou ao espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face. O vale estava sequíssimo. E me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? Olha o que Deus vai perguntar ao profeta. Poderão viver esses ossos? Olha o que o profeta vai falar para ele. Tu sabes, Senhor. Sabe o que ele está dizendo? De ossos eu não entendo. De vale eu não entendo. Mas eu entendo do Senhor. Eu sei que tu é poderoso para fazer. Não entendo nada de vale. Eu não entendo nada do teu problema. Mas eu sei que Deus é poderoso para mudar. Sabe, ele está colocando para Deus a responsabilidade que é de Deus. E tirando dele.
não entendo como Deus vai fazer. Eu não entendo como Deus pode quebrantar o coração de alguém que tem um coração duro demais. Mas eu entendo que Ele é Deus que troca coração de pedra por coração de carne. Como Ele vai fazer, eu não entendo. Não entendo de todas as dores, eu não entendo de todos os vales. Mas tu não sabe o que eu estou passando. Eu não entendo das tuas emoções, eu não entendo dos teus sentimentos. Mas existe uma palavra sobre a tua vida. Do dono dessa palavra eu entendo. Eu não posso entender o que tu sentes. Eu não posso sentir o que tu está sentindo agora. Eu posso não sentir a tua dor. Mas eu entendo que Deus é poderoso para entrar nessa causa. Ele está falando para Deus, eu não entendo, Senhor, tu sabes. Não entendo de vale. Está certo, eu não entendo de restauração de vale. Mas tu sabe. Você vai falar para ele, ó, profetiza. Ele está esperando a palavra do Senhor para poder falar. Para de esperar uma nova revelação. Quando Deus já te deu a palavra. Sabe, para de correr atrás de uma nova revelação. Porque tu já sabe o que tem que fazer. Agora a sua oração nessa noite tem que ser se me dar coragem para fazer o que eu tenho que fazer. Está faltando é coragem, não é revelação. Vai daqui para a irmã Corotinha para ver se ela entrega. Vai daqui para lá para ver. É Deus já falou. O profeta vai esperar a palavra. Ossos secos, assim diz o Senhor, não é a palavra dele. Para de inventar. Para de colocar aquilo que Deus não mandou fazer. Para de espiritualizar tudo. Tem gente que gosta de espiritualizar tudo porque não tem coragem de fazer o que ele faz. Aí fica se escondendo atrás da espiritualidade. Eu estou esperando. Deus já falou. Está faltando coragem para fazer. Está faltando coragem para cumprir. Sabe, Ezequiel não espera uma regra, espera Deus falar. Aí ele fala, vento daqui, vento, vem vento. Aí Deus fala, eu falo assim, a palavra não é tua, é dele. Talvez que ventando, revelação, ventando forma, para poder sentir. Deus tem que falar de novo que é para eu sentir. Tem que orar de novo que é para eu sentir. Deus já decretou. Você sentiu ou não? Deus não depende da nossa fé para fazer, mas nós dependemos para receber. Olha só como o negócio parece simples, mas não é. Deus opera até se você não precisa, Ele é soberano. Mas você para receber precisa entregar a tua dor. E se a chegar a Ele, confere que Ele é poderoso para cumprir, que Ele é poderoso para fazer. Nós não precisamos de novas revelações, meu irmão. Espiritualizarmos tudo, não, só precisamos pela palavra. Nós já temos uma palavra sobre a nossa vida. Olha, pastor, pegaram um saco, amarraram a boca dele, pegaram uma cadeira e enterraram 5 metros, fizeram o trabalho do senhor. Só lá dentro do saco, porque eu tenho uma palavra sobre ele. Coitado do saco que usaram, mataram o saco, mataram o frango. Só lá dentro do frango, porque eu tenho uma palavra sobre ele. Você entende isso? Você tem uma palavra sobre a tua vida, está dentro. Só a palavra sobre a tua vida. Coragem para tomar posse. Coragem para declarar que Deus é poderoso para fazer. Está faltando coragem, mas palavras estão. Você tem novas revelações. Você é a corrente de espírito. Se eu não sair muita guerra, pastor, não se chama da afirmação. O Senhor vai saber do nome que eu estou vendo médico. Sobre Israel, louvado encantamento, louvado a dimensão. Aquele que habita no esconderijo da oração do nome prometido ao Senhor. Ele tem o socorro. Nós vimos fazer nossa, já existe uma palavra sobre a nossa, para que esse desespero, para que esse desespero, meu irmão, está tomando um monte de remédio. Jejum é arma. Eu não tenho arma da guerra, eu estou na guerra, eu estou na guerra, eu estou na guerra. A gente vai tomar. A gente desespera de longe. Quando Deus deixa uma palavra sobre a nossa vida. Jura que acabou de dizer com eles, mas vale uma vida de verdade sincera. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Guarda isso. Mas vale uma incredulidade sincera e uma fé cristã. João 20, 24 a 29. Jesus vai aparecer para você. Eu vou falar com Jesus e
Bem-aventurado aqueles que ouviram. É fácil ser sincero. Chegar no culto, fazer para poder, Senhor. Eu não tenho fé, eu não acredito em nada do que eles estão orando. Eu não acredito que o Senhor está fazendo na minha vida. Eu não acredito que se eu começar a ler a Bíblia, se eu começar a fazer um devocional, se eu começar a me separar, a história vai acontecer comigo. Eu não acredito. Pode ser sincero. Mas eu preciso do Senhor para me fazer acreditar. Preciso do Senhor para continuar a minha trajetória. Está sendo sincero. Pela pena da credibilidade, não? Ele volta voltando de tormento. Ele aparece para confrontar também. Depois ele vai pegar pedrinho. Criança. A primeira negativa. Tu me amas, Pedro? A segunda negativa. Tu me amas, Pedro? Ele já está chorando. Nega 3 vezes, 6 vezes que fala eu te amo. Sabes que eu te amo. Ele não deixa. Olha. O Deus de obras completas. Vai fazer? Não deixa. Mas é melhor ser sincero. Melhor dobrar esse joelho aqui daqui a pouco, se a gente sabe dentro do Senhor. Se eu vou ter que ficar com quebrado algumas coisas. Mas eu sei que o Senhor pode fazer. O Senhor pode me dar fé, teu dom de fé. Você pergunta, olhando a lista dos dons? Já parou para pensar que dom é esse? Não, mas eu tenho fé, mas o dom de fé, o que é isso? É aquele dom que vive aceitar. Mesmo sendo injustiçado. Você começa a cantar a minha noite traz terremoto, só. De orar e declarar e as coisas acontecerem. Sabe, a igreja busca dons, mas será que eu tenho buscado esse dom de fé? Já viu o crente ensinando? Vai começar a orar por guarda tudo em volta dele. Paulo tinha isso. Pedro. Seja norteado pela palavra. Existe uma palavra sobre essa gente. Chega de síndrome de gafanhoto. Chega de agir por emoção. Sabe, ninguém falou nada, está falando o que os outros acham. Alguém falou para você? Não, mas eu sei o que está pensando. Tem negócio que é o quê? É guru. É guru, é o quê? Sabe, de crise. Buscando. Viver a palavra. Pelo que Deus tem para nós. Chega hoje diante do Senhor. Fala a verdade para Ele. Mas é uma incredulidade sincera do que uma fé fingindo. Quem crê dá glória, glória, mas não crê nada. Está orando aqui que Deus vai operar, se orienta, mas tu não crê que Ele vai entrar. Fala a verdade. Seu irmão está orando ali, mas eu não acredito que isso possa acontecer na minha vida. Eu vejo na vida de pessoas, mas não acredito que isso possa acontecer na minha família. Pessoas chegaram em tal lugar, mas eu não acredito que eu possa chegar. E de repente esse é o motivo pelo qual tu ainda não chegou. Porque eu não creio. Quem sabe Deus nos está te estimulando a crer o suficiente. A sair desse rol dos que têm ânimo dobro. Porque lutas virão. Frustração virão. Tu só começou a fazer obra. Acontece desentendimento. É a obra que Deus tem para a tua vida? Foi Ele que te chamou. Por que não vai ter? Não vai ter guerra. Por que as pessoas não vão se levantar contra essa? Claro que vão. Essa palavra é para mim, irmão. Não sei se é para você. Mas essa palavra é para a minha vida. Porque ministérios fecham quando os pastores não creem naquilo que Deus colocou na mão deles. Igrejas param de existir porque pastores não creem naquilo que Deus colocou na mão deles. Não creem o suficiente no chamado. Se chega a Deus, mas eles mesmos não acreditam naquilo que Deus está fazendo.
Casamentos acabam. Pessoas não são curadas. Sabe, há incredulidade. Já chegamos a Deus, mas não acreditamos que Ele é poderoso. O projeto não vai para frente. Eu sou empreendedor. Empreende. Quebra. Estário. Deus quer fazer uma igreja constante. Temos guerra? Temos guerra. Tem dia que não dá nem para falar, só dá vontade de chorar. Mas permaneça. Olha para alguém e fala assim, ó, permaneça. Deus olha para nós e vê constância, irmãos. Ele gosta de crente constante. Que não desiste por qualquer coisa. Todo mundo saiu, tá tu sozinho ali, mas filho. Não. Constante. Está firme para a glória de Jesus. Passando pelo momento de escassez. Passando pelo deserto. Constante. Deus vai derramar maná. Vai ter água da rocha. Morrer você não vai. Sabe, Deus nos ama, irmãos. Agora, nos abençoar, vai ter que se posicionar também.